Olá, já parou para pensar no que faria alguém largar tudo, trabalho, segurança, família, por causa de um chamado? Pois é, a gente vai mergulhar fundo hoje nessa história, a história do primeiro chamado de Jesus aos seus discípulos lá em Marcos capítulo 1. E olha, é um relato antigo, mas que nos joga uma pergunta bem direta. Quais são as nossas redes hoje em dia? Para a gente entender bem o peso dessa história, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, o anúncio bombástico de Jesus. Depois, o que significa de verdade essa tal de conversão. Aí a gente vê a decisão radical dos discípulos, descobre qual era a missão deles e no final a gente traz tudo isso para os nossos dias. Vamos lá? Tudo começa aqui, com essa frase. Imagina só ouvir isso lá na Galileia, uma região oprimida, cheia de gente esperando por uma mudança. Isso não é só uma frase bonita, né? É a faísca que começa um incêndio. É a declaração de que a espera de séculos finalmente acabou. Uma nova era está começando. Agora. Então vamos começar por aqui. Para entender a força dessa mensagem de Jesus, a gente precisa primeiro entender o cenário em que ela foi dita. E o contexto, gente, é tudo. O anúncio de Jesus não acontece num dia de paz e tranquilidade, não. O clima era tenso, perigoso. João Batista tinha acabado de ser preso por Herodes simplesmente por falar a verdade. Então Jesus começar a pregar publicamente bem nesse momento, isso não era só ousadia, era um ato de coragem imensa, um desafio direto ao poder opressor. E essa mensagem do tempo cumprido era algo absolutamente revolucionário. Pensa num povo que esperou por gerações e gerações. Ouvir isso significava o fim da longa noite de espera. A promessa não era mais algo distante, no futuro. Estava ali, bem na frente deles. A presença de Jesus é essa virada de chave, sabe? Da promessa para a realidade. Um capítulo totalmente novo começando. E isso nos leva direto para a condição número 1 para entrar nessa nova realidade, a conversão. Mas afinal, o que isso realmente significa? A palavra usada no grego é metanoia, e entender isso é fundamental. Não estamos falando de um simples me desculpe. Metanoia é uma revolução interna. É tipo formatar o HD da mente e instalar um sistema operacional novo. É uma mudança completa de perspectiva, de direção, de vida. E essa conversão acontece em 2 movimentos, quase como uma dança. Primeiro, um passo para trás, se afastar daquilo que nos prende, que nos limita. E, ao mesmo tempo, um passo para frente, abraçar o evangelho com tudo. Não como uma ideia, mas com uma fé que se vive, que se mostra em atitudes de amor. E essa comparação aqui, inspirada no educador Paulo Freire, mostra o quão radical era Jesus. De um lado, você tem a educação bancária dos mestres da lei. Eu deposito o conhecimento, você decora e pronto. Isso mantém todo mundo passivo. Do outro lado, a revolução de Jesus. Uma pedagogia que parte da vida real, que faz pensar, que questiona. Enfim, uma educação que liberta as pessoas para que elas mesmas mudem sua realidade. Agora, vamos para a resposta, a reação dramática dos primeiros discípulos e o tamanho da decisão que eles tomaram. E a resposta deles foi pá, imediata, sem hesitação, sem depois eu vejo. O jeito que o evangelho de Marcos narra é super rápido, pra gente sentir o impacto. O chamado de Jesus tinha uma autoridade tão magnética que a única resposta que cabia ali era um sim na hora. E é muito importante a gente ter a dimensão do que eles deixaram para trás. Eram gente humilde, pescadores. Eles não largaram apenas os barcos e as redes. Eles largaram o sustento, a segurança financeira, a identidade deles. Deixaram o pai, a estrutura familiar. Foi um corte radical com absolutamente tudo que eles conheciam. Que tipo de chamado provoca uma entrega tão total? A filósofa Edith Stein tem uma frase que resume perfeitamente o espírito da coisa. Deixar as redes não é só sobre coisas materiais. É sobre libertar o coração de tudo que o prende, de todos os apegos que nos impedem de viver um propósito maior. É uma liberdade que nasce dentro da gente. Ao deixarem tudo para trás, eles não ficam de mãos vazias. Eles recebem um propósito novo. Mas o que raio significa ser pescador de gente? A metáfora é genial. Eles eram pescadores, então Jesus usa a linguagem que eles entendem. Antes, eles pescavam peixes para fora da água, ou seja, para a morte. Agora, a missão inverte totalmente. Eles vão pescar pessoas para fora das águas do sofrimento, do desespero, para dentro da vida. A missão é ser um agente de libertação, uma tarefa que levaria esses homens simples muito além da Galileia. E aqui, mais uma vez, o pensamento de Paulo Freire nos ajuda a iluminar o texto. Ser pescador de gente não é ser um herói que salva os outros de cima para baixo. Como diz Freire, ninguém liberta ninguém.
A libertação de verdade é um processo em comunidade, em que as pessoas se ajudam a acordar, a tomar consciência e a caminhar juntas. E tudo isso nos joga de volta para o presente. Como é que essa história de 2000 anos atrás conversa com a gente hoje? A primeira coisa é a gente se lembrar que estamos de passagem. A vida é uma peregrinação, uma jornada. E se a gente é só um peregrino, isso muda o jeito que a gente olha para as coisas. O apego excessivo a bens, a status, a seguranças, tudo isso vira só peso extra na bagagem de um viajante, entende? O apóstolo Paulo fala isso de um jeito ainda mais direto. A aparência deste mundo passa, e isso não é para ser algo triste não. Pelo contrário, é um chamado para urgência. Se o cenário muda o tempo todo, não dá para a gente ficar adiando o que realmente importa. A hora de viver com propósito é agora. E isso leva a uma pergunta bem pessoal, um convite para a gente olhar para dentro com sinceridade. Olhando para a nossa própria vida, para a nossa jornada, o que é que a gente ainda precisa deixar para trás para seguir um caminho de mais liberdade, de mais sentido? E a gente termina com essa imagem. As redes de Simão e André eram de corda, visíveis. As nossas redes hoje muitas vezes são invisíveis. Pode ser o medo de arriscar, o conforto que nos paralisa, a busca por aprovação, os apegos que nos impedem de ser livres. Então a pergunta que fica no ar é essa. Se o chamado para uma vida mais plena batesse na porta hoje, quais seriam as nossas redes? E essa resposta, claro, só cada um de nós pode dar.